Atenção Brasil, primeiro tema na tela do canal do YouTube, a gente começa falando sobre a rodada do final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada, depois dessa rodada, faltarão apenas 5 jogos para o final da segundona. Rodada do final de semana, quem sai e quem fica na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro eu quero a rodada importantíssima, decisiva na tela do YouTube. Amazonas e Novo Horizontino nesse momento está no G4, Atlético contra o Vila Nova, amistoso, não vale muita coisa, mas é um grande clássico, grande cobertura aqui do futebol das feras. América Mineiro e CRB, o CRB vencendo, ele vai estar ali inserido também na luta por uma das 4 vagas. Remo e Atlético, esse jogo do porteiro é fundamental. Se o porteiro vence essa partida, minha preocupação aumenta, porque aí de fato o Remo estará definitivamente na luta por uma das 4 vagas. Avaí e Criciúma, o Criciúma, lutando muito por uma das 4 vagas, faz clássico. Operário e Volta Redonda não vale nada, apenas para a parte de baixo da tabela. Coritiba e Atlético Paranaense, que jogaço! Se o Atlético Paranaense não vence o jogo, praticamente fora, e se o Coritiba perde, a vaga dele volta para a briga, volta para jogo. Coritiba que nesse momento lidera a segundona com 55 pontos. Botafogo de Ribeirão Preto, desesperado na luta contra o rebaixamento, pega o Cuiabá. Cuiabá que tá na briga depois da vitória do final de semana, tem 49 pontos. Goiás e Chapecoense eu nem falo, né? Jogaço. Chapecoense lutando pelo G4, o Goiás na 4ª posição. O Goiás precisa da vitória mais do que de arroz e feijão. A situação do Goiás pode voltar a ser uma situação confortável, mas o time precisa da vitória na estreia do Fábio Carille. E o jogo da Ferroviária contra o Paysandu, que vale apenas para a parte de baixo da tabela. Meninos, já para botar fogo aqui no debate das feras, atenção, põe o GC na tela do canal do YouTube. Essa rodada do final de semana, ela vai separar os homens dos meninos. Ela vai separar os favoritos dos pipoqueiros, quem de fato estará inserido na briga até o final, daquelas equipes que, pelo jeito, deixarão o sonho do acesso, faltando 5 rodadas para o final da competição. Quem entra e quem sai, ou quem fica, na briga pelo G4 nessa rodada, que é uma das últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Começa por você, cracaço Danilo Dias. Estava sumido aqui do debate, volta hoje. Quem entra, quem sai e quem fica na briga por uma das 4 vagas, a elite do futebol brasileiro. Rodada que promete demais da conta. Alô, cracaço, boa tarde, Dani Show. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana, ótimo final de semana pra você. Sexta-feira, já tô achando que era segunda, hein? Vai vendo. Boa tarde, Tim, maestro, Carlos Eduardo, ídolo da nação colorada. Um forte abraço pra você, pro Matheus e também um abraço especial para nossa audiência querida que está nos acompanhando aí através do canal do YouTube. Thiago, eu penso que o Criciúma vai dar espaço, vai dar lugar ao Clube do Remo nessa rodada, visto que tem um clássico lá na ressacada, aonde o retrospecto se diz sempre isso, nos últimos 5 jogos entre eles, foram 3 vitórias do Criciúma, 2 do Avaí, só que o Avaí já tem aquela forma de jogar mais leve, a forma de o Criciúma buscando a recuperação no campeonato, venceu o América com dificuldade no último jogo, vinha de 2 tropeços, um empate em Goiânia, uma derrota em Manaus, e eu vejo que o Criciúma pode estar um pouco nervoso nessa situação, mesmo com o empate, eu vejo que o Clube do Remo é o mais favorito dessa rodada, ao lado do Cuiabá, que visita o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu penso que o Criciúma deixará o G4 nessa rodada e o Clube do Remo pode entrar de fato nesse G4, visto que a rodada ela pode favorecer o Grêmio do Horizontino, que vai abrir a rodada hoje, tem um dos adversários mais tecnicamente fracos, que é o Amazonas, luta para não cair, teve uma pequena melhora com o Zanardi, mas ainda oscila muito. Eu vejo que o Anderson Moreira conseguiu encontrar ali um caminho que meio que apaga o fantasma do que foi o ano passado, mas eu fiz uma pesquisa e eu não sei se esse fantasma do acesso tá tão distante lá do Grêmio do Horizontino, não. Na rodada 32 do ano passado, ele tinha 54 pontos e estava na 3ª posição, a mesma que inclusive ele está hoje, só que com 1 ponto a menos, Ele tem 53 pontos nessa edição do Brasileiro, e no ano passado ele tinha 54 e ficou de fora, aonde o Ceará entrou. Mas também trago à tona que nessa rodada 32
na história da Série B, nas últimas edições, os 4 times que estão dentro do G4, no mínimo 3 garantem seus acessos, onde o Grêmio do Horizontino no ano passado não subiu, entrou o Ceará, 2023 igual, agora em 2025, onde eu quero chegar, que praticamente está definido o G4. Se for acompanhando a história dos 4 times que estão lá, Coritiba, Grêmio do Horizontino, Criciúma e Goiás, se sair apenas um, como vem acompanhando a história, eu penso que esse time vai ser o Grêmio do Horizontino novamente, e aí pode entrar um Clube do Remo, ou um Cuiabá e um Atlético Paranaense, que pra mim são os 3 times que ainda brigam por uma vaga. 1h15 da tarde agora, 1h15 em Goiânia. Eu insisto aqui na questão do seu like, que é fundamental, e também da tua inscrição. Esse final de semana aqui a gente vai bater boa parte da meta, viu? A gente precisa terminar a temporada com pelo menos 70 mil inscritos. Faltam 1.100. Nós estamos agora com 68.900. Então já vai deixando a tua inscrição e também o teu like para Like Imóveis. São 93 likes até o momento. Sapeca like aí, tô esperando você. Esgon Gabriel, Thiago Villanova e Atlético tem quantos % de possibilidade de acesso? Amigo, acho que o Atlético tem na casa de 3% e o Vila 0 ponto alguma coisa. São assim, apenas matemáticas as possibilidades, né? Praticamente impossível. Adriano Pereira, torcida do Remo já esgotou os ingressos em 24 horas. Clodoaldo Nunes, rapaz, fizeram uma disputa de beleza entre o Danilo e o Thiago. É clássico, jogo duro. Ô, Clodoaldo, depois você manda aqui quem que você quer conhecer, porque a gente não tem esse negócio aqui com ouvinte não, viu? A gente aqui é companheiro de ouvinte. Manda aqui depois no privado. Adriano Pereira tá ligado, torcida do Remo maravilhosa. O Arley Gin, Goiás ganha da Chape, Cuiabá e do Novo Horizontino. Empata com o Atlético Paranaense e Remo e perde para o Criciúma. O Arley, nessa tua conta aí o Goiás sobe, né? Com essa pontuação o Goiás subiria. Luciana Imaculada também tá ligada. Elson Frazão, só para informar que se o Remo ganhar os 3 próximos jogos, o Remo vai levantar essa taça da Série B. Anotem e me cobrem. Ô Elson Frazão, eu continuo não acreditando no Remo. Mas eu considero, não sou maluco, o Remo vencendo o Atlético, ele será um fortíssimo candidato nessa reta final da competição. Só que ele precisa tirar outra equipe do G4, porque o Goiás não sai. Tô falando agora pra você aqui, você que tá comemorando aí a má fase do Goiás, pipoqueiro, flanelinha, meu amigo, aqui é Goiás, fera. Torcida tá fazendo uma festa maravilhosa. Domingo, mais de 12 mil pessoas no estado da Serrinha. O estádio inteiro cantando. Teve reunião com a Força Jovem ontem. Carilli chegou. Diretoria tá ajeitada. Mandaram aquele pé frio do Andrino embora. Acabou. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. O Verdão vai pra Série A, cara. Eu tô extremamente confiante. William Souza. Ô, seu desinformado, o jogo será no Baianão. Beleza, bacana. Não estarei lá, então, beleza. O Diogo de Paula Oliveira também tá ligado com a gente. O Vila vai encostar. E o Slark Music também tá ligado, dizendo que o Goiás vai pipocar. Ô, Slark, vai não. Vai não. Confia com a vaga do poderoso Verdão. 1h18, Matheus Carvalho. Tem a classificação da Série B agora? Põe na tela do canal do YouTube a classificação. Eu não sei quem será o pipoqueiro. Cara, se o Coritiba perde pro Atlético Paranaense... Coritiba com 56, o Atlético vai para 52, fica 4 pontos. Pressão vai subir demais para cima do Coxa. Sei não, hein? Criciúma tem tarefa um pouco, pelo menos na teoria, um pouco mais fácil. Esse Novo Horizontino tem uma tarefa que não é tão difícil assim, joga fora de casa, já tem 53. Ô Matheus, depois dessa rodada ficarão faltando apenas 5 jogos. Qual a tendência dentro do seu planejamento, dentro das suas contas? Quem fica na disputa, quem sai e quem entra, né, nessa rodada que é fundamental, que é importantíssima nessa reta final emocionante da segundona? Fala comigo, Matheus Carvalho. Alô, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência da Rádio Band News. Para mim vai permanecer do jeito que está essa rodada. Todos que estão no G4 são os grandes favoritos. Por mais que a equipe do Atlético Paranaense tenha um elenco competitivo, o Curitiba também tem. E o Curitiba vai jogar dentro de casa e o Curitiba é o líder da competição. E o Curitiba vive também o melhor momento que o Atlético Paranaense. Então tudo me faz crer que o Atlético Paranaense não irá vencer o Coxa. Então, o Coxa para mim é o favorito, o Goiás para mim é o favorito, Novo Horizontino e também a equipe do Criciúma. O Criciúma para mim vai ter um trabalho mais complicado, né? Jogar contra o Avaí lá na ressacada
é sempre um jogo muito difícil, independente qual for a situação que o Avaí esteja vivendo, se é crise ou não, o Avaí acaba fazendo resultado, acaba sempre pelo menos empatando, beliscando alguma situação. É um jogo muito difícil. Então eu até abro mão do clássico entre o Curitiba e o Atlético Paranaense para colocar um equilíbrio maior nesse jogo do Avaí contra a equipe do Criciúma. Mas para mim todos vão permanecer no G4. Não mencionei o Goiás, porque para mim o Goiás é o grande favorito dentre essas equipes. Perfeito, é isso aí, Matheus. Show de bola. 1h20 da tarde agora, debate das horas até as 3 da tarde, oferecimento Autoclube Proteção Veicular, a indenização mais rápida do estado de Goiás. Assistência 24 horas que nunca te deixa na mão. Faça a cotação pelo 6232647345. Festival do Navesa Renault. Cardian Técnico 2025. O SUV mais premiado da categoria, com câmbio automático EDC, super completo, por apenas R$ 109.990. A taxa é de 0,99% em 36 meses, com o seu usado na troca. Festival Renault do Navesa Renault, na Praça Nova Suíça. Há 4 décadas, a papelaria tributária faz parte do dia a dia dos estudantes universitários. Venha para a papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Lojas em Goiânia e também na cidade de Anápolis. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, com 30 meses de garantia, só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. E Danove Restaurante, a comida caseira mais gostosa do Brasil. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor Aeroporto. Superchat chegando, hein? Superchat chegando. Atenção, você de casa. Você fica chateado, reclamando, esse Thiago Menezes não lê a minha mensagem, que cara desagradável. Eu também sou desagradável. Mas com você que paga, é só amor, é só paixão, é só carinho, é só afeto. Algum comentarista tá falando, você mandou superchat, eu interrompo na hora, naquele momento, no time certo. Quer a mensagem lida com prioridade? Deixa o teu superchat, R$ 2, R$ 1,50, 3, 4, 10, 20, o que você puder. Abençoa a nossa obra aqui, que na hora você terá a tua opinião lida, viu? O Jefferson Oliveira, R$2, 12 mil dá no treino do Remo no meio de semana. Ô Jefferson, bonitão, maravilhoso, time de massa. Aqui a gente não tem estádio que cabe mais não, meu filho. Se o jogo fosse no estádio de Serra Dourada, a capacidade do Serra hoje é de 38 mil pessoas, é o que cabe no laudo. Nós teríamos 38 mil pessoas. Até porque a torcida do Goiás é maior que a torcida do Remo. Repito, a torcida do Goiás é maior que a torcida do Remo. A torcida do Goiás é maior que a torcida do Paysandu. É maior. Tô contando aqui um dado pra vocês. Só que o estado do Goiás só cabe, né, 12 mil pessoas. É a capacidade máxima do estado da Serrinha. Por isso que a gente terá 12 mil pessoas. Um abraço aqui pro Leidnilson Van Zeller. Todos são loucos. Leão Azul entra de vez no G4. Humberto Carvalho, em Belém. Ah tá, beleza. Obrigado pela audiência. Júlio César também tá ligado com a gente. Um abraço aqui pro Marco Antônio Gabriel, mandando R$5. Pode dar 400 mil nos jogos do Remo, que mesmo assim permanecerá sendo pequeno. Nossa, Marco Antônio, na cara não. Cuidado que o Remo tem família, gente. Que é isso? Pra que isso tudo? 1h23. Maestro Tim, vem pra cá também. Eu quero a opinião do nosso Maestro Tim aqui no microfone Band News. Esse tema é muito bom. Cara, a cada rodada que passa, a gente vai fazendo a projeção aqui. Essa Série B tá muito gostosa. Eu não tô nem vendo Série A. Pra que Série A? Jogo bom, jogador acima da média. O Flamengo ou o Palmeiras sendo campeão. Série B que é bacana. É jogo difícil, é canelada, é falta, é dedo no olho, é rabo de arraia. É Série B que é bom. Série B que é massa. Tim, eu acho que nessa rodada já dá uma azeitada. Nessa rodada aí a gente já vai ter uma separação. Se esse Curitiba ganha, já dispara. Se o Goiás ganha, já pode ali dar uma descolada. Se o Remo ganha, encosta de vez. Tim, qual que é a tendência? Quem sai e quem fica na briga do acesso, né, pelo acesso depois dessa rodada importantíssima do final de semana na segundona? Fala comigo, maestro. Boa tarde, Tim. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você. Abraço meus amigos Matheus Carvalho, meu amigo Danilo Dias, Dedê. Saudade do Dedê. Tinha tempo que eu não trabalhava junto com ele aqui nos debates. Tá com saudade, Tim? Saudade. Leva pra sua casa, seu apartamento Meu caro. parceiro, isso aí vai. Boa, né? Leva lá. Leva lá. Tô na hora. Só não deita no sofá. É perigoso. Perigoso não. Cuidado. Um abraço pra Giovana, pro Pedro Leite, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando.
acompanhando. Tiagão, pra mim tem 8 times brigando aí por 4 vagas na Série A do ano que vem. O meu recorte para ali no Cuiabá, que nesse momento é o 8º colocado. Começando pelos 4 que estão na parte de cima da tabela, eu vejo que o Coritiba, que é o líder hoje, independente do resultado do clássico contra o Atletiba, se ele perder, mesmo assim eu ainda acredito que o Criciúma vai estar na Série A justamente pela pontuação que ele tem no momento. E a gente fazendo uma matemática aqui em torno de 63 pontos vai ser a pontuação suficiente para chegar na Série A. O Coritiba hoje, faltando 6 jogos, ele está a 7 pontos de fazer essa pontuação necessária para voltar para a Série A. Então, independente do resultado do jogo contra o Atlético Paranaense, pela sequência de jogos que tem o Coritiba, eu acredito que o Coritiba vai estar na Série A do ano que vem. Criciúma e também o Novo Horizontino estão numa situação privilegiada, 53 pontos, não estão garantidos ainda, então faltaria 10 pontos aí de 18 possíveis. Eu vejo que o Criciúma tem um adversário mais pesado nessa rodada, pega o Avaí fora de casa, é um jogo mais complicado. Se perder, lógico, vai ficar um pouco mais difícil, mas continua na briga. O Novo Horizontino, para mim, é um dos grandes favoritos dessa rodada, mesmo jogando fora de casa. Pega a equipe do Amazonas, que para mim é uma equipe que tem muitas limitações técnicas, é um time fraco, é um time que já está aí virtualmente rebaixado para a Série C do ano que vem. Então o Novo Horizontino, para mim, é favorito para vencer, continuaria aí na questão de G4 nesse momento. O Goiás tem uma decisão, e uma decisão para mim onde o Goiás ganhando, ele praticamente elimina um candidato, aí um concorrente, que é a equipe da Chapecoense, que tropeçou na última rodada. Então é uma decisão, e eu confio que o Goiás, com essa mudança de comando, tá com uma atmosfera nova lá dentro, né, uma situação nova pro Goiás, torcida empolgada com essa chegada do Fábio Carilli. O Goiás é favorito e para mim vai se manter no G4. Então quem pode sair nessa rodada seria o Criciúma, que para mim tem um jogo mais complicado. Para sair, o que teria que acontecer? O Remo vencer. O Remo ou a própria Chapecoense. Mas se a Chapecoense vencer, ela tira o Goiás, né? Então é um confronto direto. Como eu acredito que o Goiás vai vencer, eu não vejo outro time passando o Criciúma, ao não ser o Remo, que tem uma tarefa mais tranquila nessa rodada, pega um Atlético em casa. Só que se o Remo tropeçar, aqui para os nossos amigos paraenses, né, que estão lá confiantes com o Remo, para mim o Remo é o grande favorito. Nessa rodada, talvez o maior favorito, porque pega um time mais fraco. Mas se o Remo tropeçar diante do Atlético, para mim ele dá adeus. E não pela pontuação que tem, pela sequência de jogos. Olha os jogos que faltam depois do Atlético para o Remo. Cuiabá fora, Chapecoense em casa, Novo Horizontino fora, Avaí fora, ele faz 2 jogos fora na antepenúltima e penúltima rodada e termina com o Goiás. Ou seja, ele tem de 5 adversários depois do Atlético, 4 que estão brigando pelo acesso. Então a situação é pesada pro Remo. Mas você não vê assim, maestro, que o Goiás e o Remo tem quase a mesma situação? É como se a vitória deles valesse 6 pontos. Superchat. Vence e mata já os seus adversários. Por isso que eu tô falando, o Remo pra mim, ele não pode, assim como o Goiás, ele não pode tropeçar nessa rodada. Vale pros dois, São 2 times que pra mim são favoritos. O Goiás tem um jogo até mais difícil, né? Pega a Chapecoense, que é um concorrente direto, e o Remo não. O Remo pega um adversário mais fraco. Só que a sequência do Remo também ela é difícil. Então você não pode tropeçar nesse momento. O Remo tá aí a 4 vitórias do acesso. O Remo, para fazer 63, de 6 jogos. Só que desses 6 jogos, esse próximo jogo agora é o tipo de jogo que você não pode perder. Porque é em casa contra um time que tá lá embaixo. E os jogos fora de casa. Aí os outros jogos fora de casa são mais pesados. Superchat, atenção. Lucas Rodrigues mandou R$5 aqui pra gente. Com a sorte do Verdão e a saída do pé frio e do cabeça dura, o Goiás vai ser o campeão da Série B. Mande um salve pra Inhumas. Ô Lucas Rodrigues, que Deus te escute. Amém! Amém, Lucas. Palavras de bênção aqui sobre a nossa vida. Obrigado, viu, Lucas? Mandou R$5 pra gente. E o Marco Antônio Gabriel mandou R$5 também. Qualquer time que for fundado hoje já nasce maior que o Remo. Marco Antônio, não faz isso com o povo, cara. O povo dá audiência pra gente aqui. Respeita o Remo. Respeita o meu Remo. Respeita o meu Leão. Respeita. E outra coisa. Tem um fator novo aí que vocês não estão levando em consideração. Eu vesti a camisa do Remo nessa semana. Eu vesti a camisa do Remo nessa semana. Isso vai ter aí, digamos, que um reflexo importante pra reta final da Série B. Tinha muito torcedor do Remo que não queria vesti a camisa do... Danilo. Pé frio, Danilo. Eu vesti a camisa do Remo, amiga. A partir de agora... Ladeira abaixo, cara. Acabou. O Atlético vai fazer a maldade amanhã, Danilo. O Atlético vai fazer a maldade amanhã.
que mais incomoda nessa Chato, Série B. né? É, ué. Mas é um jogo Cara, eu tô muito confiante no Atlético amanhã. Muito confiante. Eu penso que Meu não. Atlético vai fazer aí a eu tô com o maldade. Danilo. Pra mim, assim, o Remo cresceu num momento Pós-clássico, interessante, mas confesso, é o tipo de jogo que não treinador não bom, pode tropeçar. cuidado. O Guto chegou, deu uma cara nova lá, o Guto é um baita de um treinador, conheço muito bem o Guto, deu uma cara nova pro Remo, mas agora são decisões, né? E jogos como esse, que tem um Remo pra frente, não pode tropeçar. E pra terminar, Thiago, Atlético Paranaense, que na minha visão, acho que de muitos ainda é um dos fortes candidatos aí ao acesso pro ano que vem tendo uma queda de rendimento. Pega um clássico com Coritiba, fora de casa. O Atlético, se perder, Thiago, pra mim ele tem que ganhar os 5 outros jogos que restam pra ele. Se não, esquece. Se não, dá adeus. Nossa, imagina o tamanho do prejuízo, Se hein, ele gente? perder pro Coritiba, Acabou. ele vai ter que fazer 5 vitórias nos últimos 5 jogos, assim como o Cuiabá, que tem 49 pontos, pega o Botafogo fora de casa. Pra mim, o Cuiabá é favorito. Mas eu acredito mais no Cuiabá do que no Remo, sabia? Sabia, Matheus? Cuidado. Eu acredito mais no Cuiabá do que no Remo. Ah, e você tá sendo um piadista. Não, né? questão de camisa e de tradição, hein? Não, mas eu vejo que o Remo... O Cuiabá ele tem muito mais tradição em acesso do que o Remo. A sequência do Remo é pesada, nós trouxemos aqui. Assim como a do Goiás também é pesada. Mas só dependem de si, Mas velho. vencendo esse jogo, o Remo chega a 54. O Goiás vencendo chega a 55. Ele vai estar muito próximo. Os dois, vai estar uma briga interessante. É ali só que a nessa reta sequência do final. Goiás é muito mais pesada. Que a do Remo? Nossa Senhora. Não, eu pego os adversários semelhantes. O Remo vai pegar a Chapecoense, vai pegar o Cuiabá, o Goiás Não, também. mas só de Novo pegar o Atlético Horizontino. nessa rodada já é diferente da Já é mais sequência do fácil. Goiás. Essa aí. rodada pro Remo, em termos de adversário, ele pega um adversário mais fraco que o Goiás. Os dois jogam em casa, né? Mas assim, Mas até tá o- muito boa essa Série B, né? Aquilo que você falou, que eu ia só contestar, tinha em relação ao Curitiba. Até o empate por ele não é mal. Não, de jeito... E a Não, sequência Curitiba- do é. Curitiba... Cara, pra mim o os Curitiba, últimos- se ele perder, ele não... Pra mim ele continua com o grande favorito né? pra Os últimos conquistar 3 o jogos acesso. dele, enquanto o Remo pega a Pedreira, o Goiás pega também concorrência direta, ele pega um Volta Redonda, Pega ele pega um times fracos. É, Paysandu, só que o Volta ele pega o Redonda tá Amazonas. complicando a vida de todo mundo. mas São o- times que já vão ter a E vida o Paysandu definida. e o Paysandu Cara, e quase o tirou o ponto do Coritiba Remo. hoje, enquanto os outros estão precisando aí de 12 pontos, de 11 pontos, o Coritiba tá precisando de 7. É muito pouco. 7 em 6 jogos, 7 em 18 possíveis. E é um time qualificado, é um time que tem um baita de um treinador, tem um elenco muito forte. Então, pra mim, repito, independente do resultado desse final de semana do Atletiba, o Coxa, pra mim, ele continua sendo o grande favorito para o acesso de todos aí esses 8 que estão na briga.